Olá, conversaremos hoje com Vanilson Torres, da Coordenação Nacional do Movimento de População em Situação de Rua. Companheiro Vanilson, boa noite, como é que você está, meu companheiro? Boa noite, Daniel Valença, boa noite, Feisteres, boa noite a todos os internautas que estão acompanhando essa live, né, que vamos trazer um pouco da realidade, porque vive a população em situação de rua em Natal, no Rio Grande do Norte, e por que não dizer no Brasil, né? Massa, boa noite a quem estiver chegando, vamos aguardar 1 a 2 minutinhos, é o tempo que as pessoas vão entrando. Como eu coloquei no início, vamos hoje conversar com o companheiro Vanilson, companheiro aí de longa data, militante e dirigente do Movimento de População em Situação de Rua. Quem está nos assistindo, o som está bom, a imagem está boa. Professora Ilana, da Psicologia da FRN, do CRDH, companheira Ellen. Quem estiver assistindo, por favor, confirma se o link, se o som e se a imagem estão ok. Vamos aguardar só 2 minutinhos, que é o tempo que as pessoas vão entrando. Falou. Ilana só vê Vanilson, que estranho. Eu estou aqui me vendo, inclusive. Vanilson, você me vê? Falou. Você me vê, Vanilson? Ellen está dizendo que não. Você, no momento, eu não sei se é porque é a live da Pop Rua, você ficou invisível. Né? Assim como a Pop Rua é para alguns gestores. Ah, apareceu, Opa, Daniel! Tudo bem, agora cheguei. Rapaz, Daniel! Então vamos lá. Deixa eu pegar o link aqui. Agora sim. Gente, para quem quiser copiar aí nos seus WhatsApps, estou socializando aqui nos comentários o link da nossa live. Boa noite a todos e todas. Estamos hoje recebendo o companheiro Vanilson Torres, que é militante e dirigente da Coordenação Nacional do Movimento de População em Situação de Rua. Eita, agora foi Vanilson que sumiu. Mas eu estou aqui, estou ouvindo, estou vendo. Para mim está tranquilo. Peraí, gente. Tá. Opa, agora tem que vir para mais central, não é isso? E aí? Peraí. Eu acho que você está aparecendo, mas tem que vir mais para o meio, isto. Pessoal que está nos assistindo, estão nos vendo? Hoje um pouquinho de problemas técnicos a mais. Boa noite, Bruna. Ellen, Ilana. Agora sim? Beleza, tudo certo. Boa noite, companheirada. Estamos aqui em mais uma live, agora com o companheiro Vanilson Torres, militante e dirigente nacional do Movimento de População em Situação de Rua. Companheiro Vanilson, boa noite, meu companheiro. Boa noite, Daniel Valença, boa noite, Ilana Paiva, boa noite aí, Eren Tatiane, Sofia Mata, Fernanda Cavalcante, boa noite, Feisteres, boa noite a todos e todas que estão acompanhando a live, né, sobre os desafios da população em situação de rua na pandemia do Covid-19. Estamos aí juntos, vamos aí debatendo, conhecendo mais um pouco da realidade, porque vive e passa essa população que está em situação de rua em Natal, no Rio Grande do Norte, e também no Brasil. Vanilson, fala um pouco para a gente como se deu a formação do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Nós tivemos um período histórico, que foi o início da década de 80, onde tivemos a formação da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, enfim, estávamos em um momento de ascenso do movimento de massas e da construção das principais organizações de trabalhadores naquele momento. E aí agora, no século XXI, durante o nosso governo Lula, nós tivemos essa nova tentativa de organização
de uma fração muito importante da classe trabalhadora, que é a população em situação de rua. Se você puder situar a gente, muitas pessoas ainda não conhecem, não têm ideia da história do movimento, pode falar nacional, depois trazer para o Estado, fica à vontade. Beleza, Daniel. Então, é muito importante a gente esclarecer, né, até para a gente perceber que quem está na rua também luta por direitos, né? Ou quem viveu na rua luta por direitos. Você trouxe a década de 80, mas a gente tem que voltar 20 anos na década de 60, quando temos o êxodo rural no Brasil, quando temos os grandes proprietários de terra usurpando as terras da população camponesa. Essa população é forçada a vir para as cidades, para as grandes cidades. Essa população chega nas cidades, não conseguem empregos, não conseguem se situar num trabalho. Essas populações vão para os morros, vão para as favelas, vão para as comunidades, mas essa população também, após irem para esses locais, elas são forçadas a descer para o asfalto, elas são forçadas a descer para as ruas por não ter meios nem mecanismos de estar pagando seus aluguéis, de estar pagando sua sobrevivência. Então, começa-se na década de 60 e na década de 70, 80, alguns movimentos começam a surgir, como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, a Pastoral do Povo da Rua e outras organizações em meio à pop rua que começam a dialogar sobre direitos dessa população. O tempo vai passando e chega a década de 90, se avança esse debate, mas foi só em 2004, né? A partir de um massacre que houve na Praça da Sé, em São Paulo, no 19 de agosto, a 22 de agosto, que após esse massacre, onde mataram 7 pessoas em situação de rua, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, ou as pessoas em situação de rua, percebem que ou se organizam ou serão exterminadas. Mas como a gente também somos poéticos, gostaríamos de contar um pouco da formação desse movimento em forma de poesia, né, para os Facers, para os internautas. Pode? Pode, meu companheiro. Então vamos lá, ser. O nome do poema é Dia de Luto, mas também de luto, em alusão ao massacre da Praça da Sé e ao surgimento desse movimento relevante no cenário potiguar, no cenário do Nordeste, no cenário brasileiro, e digo mais, no cenário mundial, pois já estamos atravessando fronteiras com a nossa saudosa Maria Lúcia, que nos representou lá no Habitat 2 e 3, em Genebra, lá em Quito, no Equador, mas que nos deixou, infelizmente, no dia 25 de abril de 2018, onde nós vamos terminar essa live, inclusive, homenageando ela também com a poesia que fizemos para ela. Então, o poema começa assim. No dia 19 de agosto de 2004, um triste fato ocorreu. 7 pessoas em situação de rua, na Praça da Sé morreu. Brutal e covardemente, sem dar nenhuma defesa, mataram 7 brasileiros que viviam na incerteza. Na incerteza de um dia que ainda ia raiar, mas vieram os meliantes para suas vidas ceifar. Após aquela macabra noite, algo começou a mudar. Surgiu um movimento de rua por seus direitos lutar. Começou em 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Hoje estamos em 19, na luta por direitos sociais. Mas não pensem que é fácil. O massacre continua quando é negado os direitos à população de rua. Alguns estados conquistaram o direito à saúde, trabalho e até à habitação. Porém, em outros lugares, inclusive em Natal, é negado até dormir no chão. Por isso, sigamos na luta, porque nesse país nada é de graça. Se não temos moradia, vamos ocupando as marquises, os viadutos, as praças. Dia 19 de agosto é o dia de luta e luta do povo da rua. Nós não vamos nos calar jamais. Nossa luta continua. E, assim, nesse momento, o meu querido Daniel Valença, Facers, internautas, temos pessoas em situação de rua sendo massacradas nesse momento. Seja pelo coronavírus, seja pela ausência de saúde, seja pela violência institucional. Então, o movimento surge nesse cenário de uma tragédia, de um massacre, e ele começa a se espalhar pelo Brasil. Hoje, o movimento nacional ocupa o Conselho Nacional de Saúde, né, a qual nós aqui do RN representamos o nacional lá no Conselho Nacional de Saúde. Nós ocupamos também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, com o companheiro Leonildo Monteiro, lá do Paraná. Já ocupamos o Conselho Nacional da Assistência Social, agora não estamos mais lá. E ocupamos algumas comissões dentro do Conselho Nacional de Saúde,
como também no Conselho Nacional de Direitos Humanos. A luta no Brasil pela essa população é muito grande, mas também é muito gratificante estar lutando, porque as meninas aí, né, a qual nos conhecem, né, as guerreiras e guerreiros que nos conhecem, sabem que quando nós começamos aqui no RN do nada, né? E aí nós poderíamos entrar, como surge um movimento aqui no Rio Grande do Norte. Ele surge de uma demanda vinda dos serviços, né? E os serviços diziam, um usuário dizia, chegando lá no Centro de Referência em Direitos Humanos, onde procuraram a Ellen Tatiane, a Fernanda Cavalcante, a Ilana Paiva, né, no CRDH, que hoje chama-se Marcos Dionísio, presente, e procurando, informaram que o rapaz informou a elas que os trabalhadores, as trabalhadoras do serviço, estavam tirando seu sangue de madrugada com a seringa, né? Isso ficou muito intrigante na mente das meninas. Vale salientar, eu não conhecia ninguém, eu não sabia nesse tempo nem que tinha movimento. Eu estava nas ruas, inclusive. E as meninas dizem, vamos lá, temos que ver isso, porque a gente precisa verificar isso. Chegando nos serviços, realmente, não existia essa conjuntura de tirar sangue, né, do vampiro institucional, mas elas receberam várias outras violações, elas ouviram várias outras violações e violências em direitos humanos. Então, sabiamente, através de uma ideia sensacional, elas convidaram a Maria Lúcia Santos Pereira para vir na Semana Nacional de Direitos Humanos da UFRN, onde, após esse dia, no dia 23 de outubro de 2012, elas fazem um evento lá na Ribeira, né? Porque elas precisavam se aproximar dessa população em Natal. E elas fazem um evento, população de rua, vivências de rua, somos invisíveis para você. E aí, nesse dia, eu estava no Centro Pop, chega lá Maria Lúcia, a nossa querida e guerreira Ellen Tatiane e Fernanda Cavalcante, que eu não conhecia nenhuma das três, e nos convida para ir para esse evento. Só que elas vão até rir, porque antes disso, 6, 7 meses antes disso, dentro do albergue municipal que eu estava, era a eleição em 2012, né, para prefeito de Natal, e de repente a equipe técnica falou o seguinte: vamos fazer uma eleição para eleger o prefeito do albergue, para mostrar que a população de rua tem inteligência, são cidadãos e cidadãs, sabem escolher seus representantes. E eu, como fui muito crítico, sou crítico, e era muito crítico nas ruas de Natal, eu disse, me lancei, né? Eu disse, eu vou ser candidato. Né? E aí nós fizemos, no Centro Pop, o slogan, né? Porque, assim, era uma brincadeira, mas foi uma brincadeira muito sensacional, porque trazia a cidadania para a população em situação de rua. E aí eu fiz um slogan chamado Natal tem jeito, Vanilson prefeito. Porque em 2012 era Micarla de Souza, né? E estava um tsunami social em Natal. Era greve, era assédio moral, era tudo que não prestava em Natal. E nós estávamos nessa conjuntura nas ruas de Natal. E aí eu fiz o slogan, Natal tem jeito, Vanilson prefeito. O nosso número era o 21, né? Porque o outro candidato, que era Marco Maciel, da Pop Rua, era o 12, de Carlos Eduardo. E nós fizemos também uma paródia, né? Que as meninas não adoram eu ouvir, inclusive. A paródia Vote e Acerte, em alusão ao Morango do Nordeste. E aí isso foi sensacional. Acho assim que isso dá até um boom para os trabalhadores dos serviços. Porque se apostar nos usuários, nos talentos que esses usuários têm e usuárias, as coisas andam. E aí eu também fiz uma paródia, né? E houve eleição lá dentro, houve santinho, houve debates. No dia da eleição eu não votei, porque eu estava num curso de garçom no Barreira Roxa, mas houve a eleição, houveram 50 votos, uma abstenção. Eu tive 33 votos e o outro candidato, Marco Maciel, teve 16 votos. E aí o tempo passa, isso foi em maio, passa-se o tempo, o pessoal começou a chamar de prefeito do albergue, prefeito. Sim, detalhe, nós também fizemos propostas para o prefeito que ia ganhar, porque a gente pensou, eu pensava o seguinte, se eu pudesse entregar essas propostas para esse prefeito, que era melhoria salarial, respeito aos trabalhadores e trabalhadoras, né, limpeza da cidade e demais propostas. E aí chega lá a Fernanda, no Centro Pop, agora voltando à história, chega a Fernanda, Ellen e a saudosa Lúcia, e nos convida para esse evento na Praça da Ribeira. E lá eu chego no albergue, pego a nossa paródia
e disse, eu vou pedir para cantar lá, porque sem nenhuma intenção, que eu não sabia o que ia acontecer, menos para cantar e para a gente falar nossas propostas. E lá no evento estava Senta, estava Ministério Público, tinha diversas barracas, né? Tinha diversos serviços, e eu peço para cantar a paródia. Eu não sei nem se pode cantar, porque as meninas talvez saiam da live, mas foi muito interessante isso, porque foi o início desse movimento aqui em Natal. Eu valorizo muito, enquanto pessoa, eu valorizo muito isso, porque foi sensacional. Eu vou cantar só um pedaço, beleza, Ellen, Fernanda e galera? Começava assim, ó. E aí eu comecei a cantar na praça e pedi para a Lúcia cantar. Eu pedi para cantar e Lúcia disse, pode cantar. Porque qual era o intuito de Lúcia? Era descobrir ou achar uma liderança no Rio Grande do Norte, porque ela era coordenadora do Nordeste. E eu começo a cantar a paródia assim, ó. Estava indeciso quando ele apareceu. Segura ela, hein? Vanilson, prefeito do povo, o escolheu. O povo de Natal já sofreu demais. Essa é a hora de correr atrás. Você só sofreu porque você votou na pessoa errada, no mau gestor. Muita gente fala, eu não voto mais. Vote consciente, você é capaz. Eu digo que o voto significa para mim. Ele pode mudar o Brasil e o Nordeste. Exerça seu voto, vote em quem merece. Apesar de existir 7 bilhões de pessoas na Terra, sem o seu voto o Brasil emperra. Ai, vou votar. Ai, 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 vou votar. 21 para mudar. Ao terminar de cantar a paródia, não foi ela e Fernanda, Lúcia disse, olha aí, pessoal da Pop Rua, vocês têm que escolher um representante para representar o RN no curso de liderança do movimento Pop Rua, pelo DAGEP, do Ministério da Saúde, em Brasília. Isso era 23 de outubro de 2012. No dia 10 de dezembro, Dia Internacional de Direitos Humanos, estávamos nós, dentro da Assembleia Legislativa, no Dia Internacional de Direitos Humanos, junto com Marcos Dionísio Medeiros Caldas, Mosquito presente, fazendo uma primeira fala enquanto movimento num espaço institucional. E no dia 9, melhor dizendo, porque no dia 10 nós estávamos indo para Brasília, num voo da TAM, onde lá dentro estava, entre aspas, nossos representantes, Garibaldi, Zé Agripino, Lavoisier. E aí foi que eu percebi que tudo aquilo que tinha acontecido não tinha sido uma brincadeira. Era algo escrito nas estrelas, né? Nos asteroides, nas tábuas de Moisés. E aí eu vi que a coisa era séria. E chegando lá nesse curso, participei, voltamos para o RN. E essa luta se estende, né, meninas? Há 8 anos aqui, meninas guerreiras, eu digo meninas carinhosamente, mas são mulheres guerreiras e aguerridas. E se estende. E aí o resto da história, vocês conhecem, né? Que é uma luta muito dura, muito difícil, mas muito valorosa e gratificante. Hoje nós estamos ocupando vários espaços aqui nesse estado. O Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Estadual de Assistência Social, o de Saúde a gente já ocupou, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, o Conselho Municipal o Conselho Municipal de Saúde, o CIAMP Rua. Então, assim, o controle social se faz dessa forma, lutando, dialogando, mas também fazendo enfrentamento quando necessário, né? Quando querem nos minimizar, nos culpabilizar, nós vamos com o enfrentamento com nossas armas, que é a voz, que é a força, que é a luta, que é a resistência enquanto pessoas em situação de rua ou enquanto militantes desse movimento. Então, população em situação de rua é luta, mas também é muita cultura, né? Tá sem voz, Daniel. Opa, estou sem voz? Não me escutam? Travando o áudio? Não. Olá, estão me escutando? Demais, pessoal que está nos assistindo. Olá, boa noite, estão me escutando? Vanilton, voltou? Não, mas ele... Minha voz voltou?
pessoal que está assistindo no Face, está me escutando? O Rony está ouvindo bem. Vanilson, veja se não é problema no áudio, no seu fone. Eu tô aqui. Não, não. Você não me escuta, Vanilson? Vanilson? Deixa eu ver se tá aqui, Daniel, para entrar. Eu acho que o problema é no cabo aí. Olá, conversaremos hoje com o Vanilson. Vou botar no celular. Mas pode continuar, eu tô escutando aqui no de Fátima. Mas você me escuta? Agora tô ouvindo, vá. Tá ouvindo? Show. Tô ouvindo agora. Não, eu tô ouvindo agora. Pois é, aqui, para mim, não está aparecendo bloqueado, nem o meu microfone, nem o seu. Os dois são normais. Agora está tendo só um chiadinho aí ao fundo. Vamos lá, vamos continuar. Se o som estiver ruim aí para o pessoal que estiver assistindo, vai avisando a gente, certo? Então, Vanilson, nossa voz está normal. Pois é, você fez um histórico do movimento e tem um outro histórico também. A companheira Ilana, né, professora que está aqui assistindo a gente, eu não sei se ela lembra, mas a Natália, o Hélio, eles ainda eram vinculados à universidade ou vinculados ao escritório popular quando nós submetemos, nós não, né, eles, a gente só ajudou, o projeto de extensão que foi aprovado lá na frente. E aí, o professor Cipriano, que hoje está na Secretaria de Saúde, convida a professora Ilana para coordenar o CRDH. E aí eu me recordo ter estado na banca de Ellen, na banca de Fernandinha, enfim, na banca de várias dessas pessoas que fizeram essa construção. Vanilson, está dando uma interferência, um ruído. Eu acho que é a junção dos dois, aí está dando a interferência. Está me ouvindo, Vanilson? Agora melhorou. Vanilson? Então, eu vou ficar só pelo celular, beleza? Mas você me escuta? Pronto. Tá me ouvindo? Tô. Pronto, voltando. Acho que agora normalizou. Vamos lá. Vanilson. Pronto. Voltando aqui. Oi. Você estava falando nesse histórico, aí colocou sobre enfim, a fundação do movimento, a fundação nacional, a fundação local. Houve a instituição de uma política nacional de inclusão para a população em situação de rua. Isto foi por meio de decreto, ainda no nosso governo Lula. E me diga uma coisa, após o golpe de Estado, quais mudanças dá para perceber na realidade da população em situação de rua? Por exemplo, houve um censo da Prefeitura de São Paulo, administrada pelo PSDB, que mostra que cresceu de 16 para 24 mil a população em situação de rua somente na capital após o golpe de 2016. Aqui na nossa realidade, no estado, na cidade, enfim, como é que você vê no que o golpe de Estado de 2016 interferiu na vida das pessoas? Vanilson, está me ouvindo? Vanilson?
tá me ouvindo bem, Daniel? Agora tô. Ô, Daniel, tá ouvindo? Tô. Você ouviu minha pergunta? Você tá ouvindo? Sim. Tô ouvindo. Você tá me ouvindo também? Já deu ok. Beleza, então. A nível de Brasil, após o golpe. Oi. Oi. Tá tudo bem. Vou botar aqui. Tá ouvindo bem, Daniel? Vanilson, estamos te escutando. Oi. Voltou, né, aqui? Tá bem. Você tá me ouvindo agora? Tudo bem. Bom, beleza. Após o golpe de 2016, nós tivemos vários retrocessos em desfavor da população em situação de rua. O primeiro foi, além do golpe, né, que tirou a presidenta Dilma, né, o que mais veio foram retrocessos. Veio a EC 95, que congelou investimentos na saúde, nas políticas públicas, na assistência social. Veio a reforma trabalhista, né, com o relator sendo o Rogério Marinho. Veio também a reforma trabalhista, a precarização do trabalho, a terceirização. Então, assim, veio agora a reforma da Previdência, onde também o relator, não o relator, mas na Secretaria de Previdência estava o Rogério Marinho, a miserável. Veio o Rogério Marinho novamente. Então, assim, tudo isso fez com que, de 2016 para 2020, quadruplicasse o número de pessoas em situação de rua. Nós não víamos mais idosos nas ruas do Brasil mendigando para comprar remédio. A partir de 2017, nós começamos a ver novamente. Hoje, há um número exorbitante de pessoas nas ruas do Brasil. Por quê? Porque houve todas essas reformas, podemos chamar até de diabólicas mesmo, essas reformas destruidoras, onde quem paga quem paga o pato, né, realmente, ou quem sofre, é a população em situação de rua, é a população periférica, é a população negra, são as populações vulnerabilizadas desse país. Então, houveram vários retrocessos, e aí quando a gente pensava que já estávamos de novo nos reerguendo, já nos endurecendo o pescoço, como a gente fala aqui no RN, chega o coronavírus, né? Mas antes do coronavírus, na saúde vinha algo muito maléfico, que era o novo financiamento da atenção primária, e, de certo modo, destruiria o SUS mais um pouco. E aí veio o coronavírus, e com esse coronavírus veio também, percebeu-se que a importância do SUS em nossas vidas, né? Então, houve todos os retrocessos que culminaram com o aumento da população em situação de rua. Em São Paulo, identificaram 24 mil. Só que a gente sabe que lá é muito mais. Por quê? Porque o censo ele não conseguiu abranger toda a população em situação de rua lá em São Paulo. Aqui em Natal, a gente viu a olhos nus o aumento da população em situação de rua. Ano passado, passaram, só pela triagem do Centro Pop, cerca de 1.200 pessoas. Há um censo aí, há um CAD único aí que traz, no Brasil, 146 mil pessoas cadastradas em situação de rua. Aqui no RN, também tem cerca de 1.700 e poucas pessoas cadastradas no CAD único e 1.070 e poucas recebendo Bolsa Família. Então, a gente dá para perceber que no estado do Rio Grande do Norte tem cerca de 1.500 a 2.000 pessoas em situação de rua, porque se tem 1.000 e poucas, vamos dizer 1.200 no CAD único ou no Bolsa Família, a gente sabe que é um número ainda gigantesco de pessoas em situação de rua, fora do CAD único, fora do Bolsa Família. E isso nos leva a crer que esse número ele é gigantesco também em Natal e no Rio Grande do Norte. Então, esses retrocessos, com essas reformas, com essa retirada de direitos da classe trabalhadora, fez com que pessoas que nunca pensavam que iriam morar na rua um dia, passassem a viver nas ruas, a sobreviver nas ruas, a estar mendigando o pão, um copo d'água, nesse país tão rico, mas também tão desigual. Danilson, eu estou com os dados aqui atualizados no Cadastro Único até fevereiro de 2020. Nós tínhamos 1.702 pessoas
em situação de rua e recebendo o Bolsa Família, Daniel, eu 1.240. não consigo te ouvir. Não está me ouvindo, Danilson? Não. Eu acho que é um problema no seu fone. Está me escutando agora? Está me escutando agora? Agora eu estou. Show. Eu estava dizendo aqui, Ivanilson, que os dados atualizados da população em situação de rua, até fevereiro, estava 1.702 pessoas cadastradas em todo o estado e 1.243 recebendo o Bolsa Família. Ou seja, é uma realidade que com certeza se agravou muito, né, com o golpe de Estado. Eu vou ler alguns comentários aqui, aí depois a gente volta para, enfim, os temas que nós tínhamos pensado. Fátima está dizendo, eu amo esse Vanilson Torres. Isso aqui é um casal lindo. Fernandinha está aqui, Alzira está aqui, Rony. Hélio está parabenizando pelo seu poema. Conceição Valença, fora Bolsonaro. Deixa eu ver o que mais. Ellen também. Ana Iris, muito orgulho dessas mulheres guerreiras. Deixa eu ver quem mais. Se tem alguma pergunta, alguma questão, todo mundo dizendo que o áudio voltou ao normal. Ilana, professora Ilana, lembrando aqui eu fiz não sei se você chegou a ouvir, Vanilson, eu fiz um regate histórico de quando a gente criou o CRDH, e Ilana lembrando aqui que escolhemos os melhores profissionais e as melhores, né? Fernanda e Ellen foram sensacionais nesse processo de construção e também demonstra a importância histórica, né, da extensão popular, da extensão comprometida com a transformação social. Então, o CRDH da UFRN, o CRDH da UFESA, o Motirum, o GDIC, enfim, são várias ações de extensão na universidade que foram fundamentais para a luta política aqui no Estado, né? Antônia Marli lembra de estar na hora de tirar as oligarquias da prefeitura. Fernandinha coloca o CRDH como verdadeiro engenho de sonhos. Vilma, Rogério Marinho, graças a Deus não foi eleito, porém agora está no governo Bolsonaro, né? Vamos ver se tem mais alguém. Eu acho que não chegou mais nenhuma pergunta aqui para nós, Vanilson. Chegaram só muitos comentários elogiando. Bruna coloca o fora Bolsonaro, isso, Bruna, fora Bolsonaro e fora Mourão, né? Fora esse governo que se iniciou com o golpe, né? E que, enfim, desde o ano passado leva a gente ao caos. Lembrando, gente, que hoje o Brasil ultrapassou a China em números de mortes. São mais de 5.000 vítimas no país. E aí nós entramos para um debate ainda mais difícil, né? Vanilson, como você, enfim, enxerga a realidade da população em situação de rua nesse momento agora de pandemia e, enfim, de crise, que é uma crise econômica, é uma crise política e é uma crise também sanitária, né? É uma crise que no Brasil ela se manifesta com muita força, mas é uma crise, enfim, do capitalismo, né? É uma crise do sistema também. Como é que a gente, enfim, como está a realidade da população em situação de rua nesse momento tão difícil? Vanilson, tá me ouvindo? Vanilson? Então, Daniel, tá muito difícil, porque eu gostaria também de falar um pouco sobre a questão desse auxílio emergencial, Daniel, pode ser? Claro. Então, olha só, poxa, a gente viu hoje as pessoas, poxa, em Recife ontem na chuva, hoje aqui no RN,
Tô. Você não está ouvindo? Tudo bem. Oi. Tudo É ok. porque está atrasado, porque eu estou no E, celular. é, Estou no celular e está pelo aqui e está atrasado, mas eu estou ouvindo. Tá ouvindo, Daniel? sim, Pronto, então, olha só. Em Recife, hoje aqui em Natal, era muita gente nas filas se aglomerando. E aí, rapaz, e aí, é inadmissível isso. Um governo da morte que traz um benefício onde as pessoas têm que se aglomerar, onde não é permitido se aglomerar, inclusive. E aí, dá um código para as pessoas, só 2 horas de um código, numa fila extensa, onde as pessoas têm que ter internet, tem que estar com o celular carregado à noite, de noite, para passar a noite acordada. E assim, o que a gente percebe é uma coisa desorganizada a nível de governo federal, desorganizadíssima, e que também proporciona o contágio. Isso é muito sério. São pessoas que estão com fome nessas filas, pessoas que estão sem nada em casa, e o governo coloca dificuldades no recebimento desse auxílio emergencial. Para a Pop Rua, a coisa é pior ainda. Quem está fora do Cade Único e quem está fora do Bolsa Família, a Pop Rua nem conseguiu fazer ainda, em Natal, inclusive. Não conseguiu fazer. No Brasil, várias dificuldades estão acontecendo, porque nem todo mundo que tem celular, nem pessoas que têm casa, todos têm celular. Imagina quem está em situação de rua, que tem uma dificuldade, inclusive, pela sobrevivência. Então, assim, todo o nosso repúdio a essa forma de fazer distribuição de renda, todo o nosso repúdio a essa forma de aglomeração, porque o que a gente percebe, na verdade, é que com essa aglomeração várias pessoas irão adoecer, Daniel. Várias pessoas correm o risco de se contaminar, porque as pessoas estão lá com fome, estão lá sem usar máscara, estão lá no sol, na chuva, sem se alimentar. Então, é muito difícil. A conjuntura que a gente está vivendo no momento é muito terrível, né? A questão do coronavírus, ele trouxe um debate sobre a população em situação de rua a nível de Brasil muito forte, né? A população em situação de rua, ela, além de não ter onde morar, o que nos oferecem enquanto abrigamento é do isolamento, né? É isolar a população em situação de rua. Em Natal não tem outras formas de abrigamento, a não ser a de isolamento. E aí nós ficamos muito decepcionados quando a gente ouve o município de Natal afirmar que a Pop Rua não quer ficar nos abrigos, que a Pop Rua sai porque não quer, porque não respeita ou não aceita as regras. Quando nós sabemos que várias situações, N situações, fazem com que essa população não permaneça num abrigo desse. Está sendo fácil para ninguém ficar em isolamento social. Imaginemos para quem estava nas ruas, que nunca tiveram olhado do governo, do Estado, do município, do Brasil, enquanto Estado, e de repente ser isolada e ter que ficar isolada e quando sai, ser culpabilizada. Então, a gente fizemos sim uma nota de repúdio contra a fala da secretária. Iremos fazer quantas forem necessárias. Se houver diálogo, com certeza dialogaremos, vamos buscar políticas públicas. Mas se houver preconceito, se houver criminalização dessa população em situação de rua, iremos para o enfrentamento sim, porque foi assim que nós aprendemos a lutar. Foi através do enfrentamento, de enfrentar, inclusive, as violências nas ruas, que nós estamos vivos e sobrevivendo. Então vai ser também no enfrentamento político, vai ser no enfrentamento institucional, vai ser no enfrentamento de ideias que nós continuaremos, sim, lutando em prol da população em situação de rua. E quando eu digo nós, não é só nós do movimento, ou só nós que morávamos na rua, ou moramos. São pessoas como nossos apoiadores e apoiadoras, são pessoas diversas, né? São instituições também que estão nessa luta conosco. Vanilson, você coloca problemas com a prefeitura daqui de Natal durante a pandemia. Já existiam outros anteriores, né? Por exemplo, a inexistência de um acolhimento familiar
a necessidade de um censo da população em situação de rua para saber exatamente a dimensão quantitativa e qualitativa dessa população. Enfim, contextualiza um pouquinho para quem está nos assistindo que realidade é essa e que o poder público, uma prefeitura, enfim, de direita, não consegue abarcar essa diversidade, enfim, essa necessidade de políticas públicas. Daniel, só dizer que eu acho que a gente está 3 segundos atrasados do celular para o computador, mas eu estou ouvindo. Então, a partir de 2011 é que aí complica porque eu estou vendo tu falar e eu, quando respondo, vem também pelo celular. A partir de 2011 é que surgem serviços aqui em Natal, na assistência social, na saúde. Na assistência social foi o albergue municipal e o Centro Pop. Na saúde foi o consultório na rua. E já fazem 9 anos que nós só temos esses 2 serviços. Ou melhor, nós tínhamos esses 2 serviços. Porque quando abre-se os abrigos temporários e abre-se no prédio do albergue, que também funcionava o Centro Pop, deixa de existir os 2 serviços. E aí, com muita luta do movimento, dos apoiadores e apoiadoras, abriu-se novamente o Centro Pop, agora, segunda-feira, retrasada lá no prédio do albergue, né? Só que essa população ela não precisa só de um Centro Pop, ela não precisa só de um albergue municipal, ela precisa de políticas públicas estruturantes que possam garantir a habitação, o trabalho, emprego e renda, que possa garantir a saúde, que possa garantir a dignidade para essa população que está nas ruas, né? Então, assim, hoje temos 3 abrigos, onde tem cerca de 65 a 70 pessoas, né? Por que isso? Porque o prefeito anunciou em sua rede social que abrigaria toda a população em situação de rua 24 horas. Mas, na verdade, quando sai o plano emergencial da prefeitura para Pop Rua, só abrigou-se cerca de 90. Por quê? Porque após a quarentena, quem estava nos serviços que saía não poderia mais entrar. E quem estava fora do serviço que nunca entrou, também não poderia mais acessar pela justificativa do perigo do contágio. Concordamos que há perigo de contágio, mas para fazer isso, era importante ter outros serviços, ter outras formas de abrigamento, não somente de isolamento, onde tem uma regra que as pessoas que saíram não podem entrar e que as pessoas que nunca entraram não podem também adentrar. Então, assim, falta seriedade para as questões, para a população em situação de rua, para outras populações. Falta competência também para colocar essas políticas para fora dos gabinetes. O que nós não queremos somente dormida ou alimentação. Nós precisamos de políticas públicas. E aí surge-se o debate em Natal. O que nós percebemos é que, de repente, nós, enquanto movimento, dialogávamos, mas a secretaria não nos levava a sério, né? Ou éramos vistos como descartáveis, como também é vista a população em situação de rua. Mas começaram a chegar outros atores e atrizes, começaram a chegar a DPU, a DPE, o CRDH, que já iniciou conosco, começaram a chegar o mandato Natália Bonavides, a Frente Parlamentar em Defesa da Pop Rua, a Comissão de Direitos Humanos, começaram o Ciamp Rua, então vários atores e atrizes se agruparam e perceberam que nós não estamos só. Nós criamos uma rede de apoiadores, também de defensores de direitos humanos, onde estamos nessa luta por garantia. E aí a pergunta que fica é, durante e após a pandemia, se não houver políticas públicas, para onde essa população que está nos abrigos irá? Será que vai voltar para as ruas? Será que vai haver habitação? Então fica a pergunta, inclusive para as Centas, qual o plano emergencial pós-pandemia que as Centas têm para a população em situação de rua em Natal? Se precisar, nós daremos, sim, contribuições no sentido de criar propostas. Porque não se pode fazer políticas específicas para populações sem a participação dessas populações. Não se pode discutir população em situação de rua sem suas representações
ou sem as pessoas em situação de rua. Nada sobre nós sem nós. Então, é importante, sim, que a prefeitura, nesse momento, que está, ou a Secretaria de Assistência Social, que tem o poder da caneta na mão, use essa caneta, porque ela vai ser julgada, ou ela vai ser medida pelo que ela fizer em prol de uma população, ou não. Se ela não fizer, ela vai ser julgada pelo que ela não fez. Se ela fizer, ela também vai ser julgada pelo que ela construiu, por que ela proporcionou em benefício da população em situação de rua, que não é favor, é direito constitucional garantido no decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009. Vanilson, chegaram aqui 2 comentários importantíssimos de Fernandinha e Ellen. Eu vou antes só ler um comentário aqui da Vilma, né? Vilma colocando que está significativo, foi aprovado, mas basta funcionar. Enfim, é um problema recorrente, né? A questão do auxílio da renda básica. Nós fizemos 2 lives sobre a renda básica com a assistente social Jéssica Moraes. Lembrando que uma ajuda no valor de R$200, pelo menos a tabela de 600. E Marise Freire, boa noite, Marise, nos coloca que o ideal seria caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Tem ação no TSE em função dos crimes que esta chapa cometeu com o envio ilegal de notícias falsas através de empresas. Esta seria uma possibilidade de caçar os dois. E a outra possibilidade também é a emenda constitucional 227, que ela prevê que, na ausência do presidente, haverá eleições diretas para escolher uma nova presidência. Na nossa opinião, para os setores de esquerda, para os setores que querem direitos da classe trabalhadora, querem saúde, mas também querem direitos trabalhistas, fim do neoliberalismo, das privatizações, não há saída possível nem com Mourão, nem com a velha direita, DEM, PSDB, etc. Esses caras, se pelo menos eles não negam a ciência, se pelo menos eles não atacam a vida, eles tentam aprovar a carteira de trabalho verde e amarela, eles tentam retirar direitos da classe trabalhadora, tentam tirar parte do salário dos servidores públicos, então não tem como ter acordo com essa gente. É a mesma gente que fez o golpe de Estado em 2016. Vanilson, tem 2 comentários aqui da Fernanda e da Ellen, queria que você comentasse, e depois a gente já pode partir para a campanha importantíssima que o movimento está desenvolvendo aqui na cidade, no estado, né? Fernandinha coloca que é importante lembrar que a nossa companheira Natália aprovou uma lei para um censo municipal da população em situação de rua, com participação de representantes do segmento. Então, esta lei está aprovada, falta o município cumpri-la. Como ela lembra, o censo é fundamental para orientar as políticas públicas, obviamente, que nem, enfim, os levantamentos que o IBGE faz. Uma questão importante a ser debatida é a ausência de projetos habitacionais voltados para a pop rua. Se você puder comentar um pouco sobre isso, e coloca que o CRDH acompanha a situação de algumas famílias que sofrem diversas violações, como o afastamento familiar por falta de respostas ao acolhimento familiar. Eu tinha falado agora há pouco sobre acolhimento familiar, talvez quem estiver em casa não está antenado sobre o que é isso. Se você puder responder essas questões e também esclarecer para as pessoas. Beleza. Olha só, a questão do censo municipal, né? Era importante ter o censo municipal. Quando a Natália era vereadora, ela conseguiu aprovar, né? Só que essa aprovação
ela ficou um pouco perdida no tempo, porque a gente não viu resposta do Poder Municipal quanto a esse censo. O Maurício Gugel também fez uma emenda impositiva, inclusive, ano passado, para um acolhimento familiar. Não vimos também isso acontecer. Então, assim, é muito complexo no legislativo municipal, nos legislativos, quando as emendas são destinadas, vamos dizer, sem carimbo, né? Vamos chamar assim, sem carimbo nenhum. É destinada para uma população, mas vai para uma secretaria, e a secretaria ela usa como ela quer. É o que está acontecendo em Natal. Eu estava sem a caneta, e aí eu perdi algo que você falou, mas a questão do CRDH, né, que acompanhava famílias, temos um caso, poxa, típico da opressão e da violência contra famílias em situação de rua. Temos uma menina que chegou no albergue em 2015, ela tinha uma filha de 9 anos, só que não pode receber crianças no albergue, por ausência de um acolhimento familiar. Ela ficou no albergue, a família e a menina foi para uma unidade de acolhimento para crianças, né? Uma unidade para crianças. E até hoje estão separadas. A dor que essa mãe sente pela ausência da filha, a dor que a filha sente pela ausência da mãe. Só que as pessoas, os gestores, eles não sentem essa dor. Eles são inertes a essa dor, eles não, parece que são de aço, os corações frios, onde não percebem que estão fazendo pessoas sofrer. Então, nós não temos acolhimento institucional, porque é uma diferença entre acolhimento familiar e acolhimento albergue. O albergue é só para dormir à noite. O centro pobre é para fazer atividades de dia, como banho, lavagem de roupa, alimentação, piscinas. Um acolhimento familiar, quando chamamos acolhimento institucional e familiar, ele é 24 horas e acolhe famílias, né? Temos várias famílias em Natal nas ruas, mas o poder público muitas vezes diz na mídia que não há demanda, né? Não há demanda. Justamente, nunca vai haver demanda, inclusive, se a própria secretaria não buscar essa demanda através da abordagem social, que é o CEAS da Prefeitura de Natal. Nunca vai encontrar ninguém se não procurar, né? Então, assim, é preciso que haja seriedade nessas questões. O número de pessoas em situação de rua vai aumentar em Natal, e se a Prefeitura, através das sentas, não se atentar a isso, vai ser mais difícil, inclusive, fazer políticas públicas para essa população. E aí é importante que o município de Natal possa, sim, ter uma política municipal, possa também estar pensando em fazer um censo, porque o Estado ia fazer esse ano um censo estadual, já é uma batalha nossa desde 2016, ia sair agora, no segundo semestre, porém chegou o coronavírus e travou isso. Cremos que só sairá outro ano. Mas o município de Natal tem responsabilidade, Daniel. É preciso acordar para essa realidade. É preciso acordar que todos são cidadãos e cidadãs natalenses. Pode ser aquele que mora na mansão, lá no melhor condomínio de Natal, que eu creio que é um lá em Pinhum, né? Tem um condomínio lá muito lindo. Ou no Papelão, meu irmão. São cidadãos natalenses, são cidadãs, têm histórias. Essas pessoas têm histórias. Essas pessoas não são lixo nem bicho para ser descartadas, para não ser desejadas, para ser pessoas indesejadas. Então é preciso a Prefeitura de Natal acordar para essa realidade. É preciso a Prefeitura de Natal tomar ciência de que, se elas não fizerem o que é necessário, vai ter luta, vai ter batalha democrática dentro dos nossos direitos, buscando democraticamente. Se não houver o diálogo, a gente tem que, talvez, judicializar. Mas esse não é o melhor caminho, que nós conhecemos a nossa justiça. Nós sabemos como é quando uma pessoa sem posses ou quando a população vulnerabilizada entra com alguma ação. Então, demora-se muito e nós terminamos não conseguindo o nosso intuito. Então, Prefeitura de Natal, faça o seu papel de prefeitura, senta-se. Faça o que você tem que fazer, que é trabalhar pelas populações que precisam
que você faça esse trabalho. Você trouxe outra questão, o Daniel, que eu não consegui anotar. Por favor, repete. Vou te passar agora. Gente, eu vou disponibilizar aqui no nosso chat alguns links importantes. O podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha é um podcast nosso, da Articulação de Esquerda, muito bom para quem estiver querendo acompanhar o que está acontecendo na política nacional, internacional. O nosso site, o Página 13. Nas quintas, às 6 ou 7 horas, tem o programa Antivírus, com Walter Pomar e com Natália Sena. E eu também estou colocando aí o link para o nosso canal no YouTube, onde a gente sobe todas as lives que estamos fazendo, bem como o link do Instagram e o link da página do PT para quem quiser filiar-se ao Partido dos Trabalhadores. Vanilson, estamos aqui nos 5 minutos finais. Comenta para a gente sobre a campanha que o movimento está fazendo aqui no estado, especialmente aqui em Natal, em Parnamirim, a campanha de solidariedade durante a pandemia. Tem mobilizado muita gente, tem tido ação toda semana, sempre há prestação de contas, sempre há divulgação. Enfim, comenta aí para a gente sobre essa ação, por favor. Então, a campanha A Solidariedade Não Pode Entrar em Quarentena, ela inicia-se dia 20 de março, né, de 2020, quando surge a pandemia em Natal, e o movimento percebe que não pode ficar inerte a essa situação, porque vários grupos deixaram de ir para as ruas. Então, nós iniciamos a campanha vai do dia 20 ao dia 26, nós começamos a distribuir, né, as alimentações, água potável, alimentação não perecível, máscara, álcool em gel, informativo sobre a Covid e outras questões mais que nós sabemos que está acontecendo. Mas é importante que, sim, e aí nós iniciamos a segunda fase da campanha, dia 1º de abril, e a campanha está a pleno vapor. Onde, enquanto tiver a Covid-19, nós estaremos nessa campanha, mas falta-nos o quê? Voluntários e voluntárias. Então, nós fazemos um apelo aqui, sabemos que tem muita gente assistindo. Se você não é grupo de risco, se você não tem familiares em grupo de risco, por favor, venham se somar a nós na campanha A Solidariedade Não Pode Entrar em Quarentena. Porque você pode entrar em quarentena, eu até posso entrar em quarentena, o mundo pode entrar em quarentena, mas jamais a solidariedade vai poder entrar em quarentena. Daniel, eu preciso ler o poema Maria Lúcia, a Guerreira das Ruas. Por favor. Pode ser? Sim. Então lá vai. Maria Lúcia, ela foi militante do Movimento Nacional, ela foi coordenadora do Nordeste, ela quem traz, junto com o CRDH, Marco Dionísio, a luta do movimento aqui para Natal, e o nome do poema é Maria Lúcia, a Guerreira das Ruas. E começa assim: estou começando esses versos com muita emoção, pois vou falar de uma guerreira que mudou minha vida, minha visão. Seu nome, Maria Lúcia Santos Pereira, mulher da rua, negra, baiana, brasileira. A conheci em 2012, na Terra do Sol, na cidade de Natal. Sua fala me encantou, uma mulher sensacional. Lembro-me como se fosse hoje, eu ainda sem destino, e ela chega para mim e diz: você consegue, vamos lutar esse menino. A partir daquele momento, me despertei para lutar. E Lúcia sempre me dizendo: não desista, é difícil, mas precisamos continuar. Com todo aquele carinho e confiança que ela depositou em mim, percebi que era preciso continuar na luta assim. O que eu aprendi, devo tudo a essa negra mulher. Foi ela que me ensinou a lutar por direitos e quão importante é. Mas Deus, em um certo dia, percebeu que seu exército estava desfalcado e resolveu convocá-la para guerrear ao seu lado. Para nós, pobres mortais,
sem muito compreender e sem querer aceitar, nem ao menos entender, a possibilidade de um dia ter que te perder. Mas após refletirmos pelo olhar do Criador, percebemos que felizmente não a perdemos. Simplesmente você voou. Voou para um voo mais longo e mais alto, um voo necessário e realmente essencial, que é lutar no grande exército celestial. Não se preocupe, Maria Lúcia, pois aqui na Terra estaremos lutando lado a lado com você, para você e sempre por você. Mas sabemos que sua missão agora é em outras frentes combater. Para você, Maria Lúcia, nós aqui na luta e na resistência tiramos nosso chapéu e ficamos muito felizes por termos uma grande guerreira pop rua nos exércitos do céu. Maria Lúcia presente, MNPR e apoiadores sempre em movimento. Creio que Fernanda, Ellen, Ilana, Sofia estão todas emocionadas, porque Lúcia representa isso. Ela representa a luta, a resistência. Ela representa a luta do povo negro, a luta do povo da rua, a luta do povo vulnerabilizado desse país. Massa, 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 massa. Muito bom, Vanilson. Gente, estamos chegando ao final da nossa live. Eu socializei aqui do lado o link do Instagram e também do Face, da página do Face do movimento. Como o Fernandinha colocou, é importante curtir, acompanhar. Vanilson fez esse apelo aí pela participação na campanha A Solidariedade Não Pode Entrar de Quarentena. E, Vanilson, muitíssimo obrigado por essa participação na noite de hoje, meu companheiro. Foi emocionante e também um aprendizado, principalmente para quem não conhece muito de perto a realidade, os equipamentos, enfim, tudo que nós debatemos aqui, que você trouxe e, enfim, muito bom, companheiro. Muito obrigado. Só para finalizar, dizer que nós, enquanto movimento e apoiadores e apoiadoras, conquistamos, até antes da pandemia, mas se efetivou na pandemia, a gratuidade nos restaurantes populares, nos cafés de amanhã e nas jantas cidadãs para a população em situação de rua. Em Natal tem cerca de hoje 650 cartões para a Pop Rua nessa gratuidade, porque também a segurança alimentar, ela garante o enfrentamento à pandemia, mas precisamos avançar mais. Precisamos que toda a população em situação de rua do RN possa estar nessa força-tarefa, nessa garantia da alimentação nutricional para a população em situação de rua. Nós agradecemos, Daniel, e ficamos aqui na luta, né? Porque o não nós já temos, né? Então nós vamos sempre em busca do sim. Simbora. Muito obrigado, companheiro Vanilson. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Na semana passada nós tínhamos uma live na sexta-feira com a companheira Jandira, da Executiva Nacional da CUT. Por problemas de conexão, não teve jeito. Passamos 1 hora tentando e não conseguimos ir ao ar. Estou vendo com ela se a gente consegue algum horário alternativo que exija menos de internet e aí nós consigamos fazer esse debate antes do 1º de maio, que vai ser agora nesta sexta-feira. Se não conseguirmos, em última análise, na sexta-feira, estaremos debatendo a conjuntura e tudo o que aconteceu no 1º de maio. É isso, companheirada. Muito obrigado a todo mundo que participou. Forte abraço, cuidem-se. Vanilson, companheiro, forte abraço, viu? Cheiro. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, guerreiras e guerreiros.